bem-aja a todos. Estamos então aqui reunidos para analisar uma nova polémica que acabou de estar lá no futebol português, ou não. Isto até poderia ter sido um assunto sério, se não chegasse por vezes a ser cómico e a ser apenas algo que, como o próprio comentador da BTV disse, isto é a pérola das pérolas da Benfica TV, para nós podermos nos situar. O próprio comentador da BTV diz que são factos que, de facto, o Benfica quer saber se são verdade. Ou seja, eu volto a repetir o que o senhor disse no minuto 41 da entrevista, que para mim foi o momento, o auge deste senhor enquanto comentador. Isto são factos que o Benfica, de facto, quer ver se são verdade. Ou seja, isto são factos que no minuto 41 passaram a ser possibilidades, mentiras, invenções, tudo menos factos, porque para serem factos é preciso provas. E nós tivemos a ouvir o programa Chama Imensa durante 1h30 de factos que não têm qualquer tipo de prova, seja ela digital, seja ela física, nada, não ouvimos nada. Por isso tiveram a falar sobre supostas coisas que podem existir ou não e que ninguém sabe muito bem onde é que eles foram arranjar estas ideias, porque eles próprios não dizem, ao contrário do que se tem passado no Porto Canal, onde eles mostram e-mails, cujos e-mails nunca foram negados e supostamente estão a falar de coisas verídicas. Mas vamos então, para nos cingirmos apenas à semântica da coisa, vamos analisar o que é que eles falaram. Como nós podemos ver aqui, diante de nós, está uma pirâmide do novo apito dourado. Supostamente este é os tentáculos do novo apito dourado. Eles começaram por falar do quê? Eles começaram por falar na coação a árbitros, que o Futebol do Porto anda a tentar coagir os árbitros e supostamente por um braço armado, que para eles os Super Dragões é um braço armado do Futebol do Porto na coação a árbitros. E onde é que eles foram buscar esta ideia? Então, eles foram buscar o exemplo do ano passado, onde, como toda a gente sabe, 3 elementos supostamente ligados aos Super Dragões, foram ao centro de treino dos árbitros e supostamente profanaram e ameaçaram os árbitros que lá estavam. Ou seja, exemplos destes existem por todo o mundo do futebol em todas as alturas. Como nós estamos bem lembrados, o Pedro Proença passou pelo mesmo. Foi espancado no Colombo por 3 adeptos ligados ao Benfica e ninguém responsabilizou a direção do Benfica por uma atitude menos própria de 3 adeptos. Porque 3 adeptos não representam o Benfica nem nenhuma das claques, não posso dizer claques, por isso vou dizer grupos organizados de pessoas que o Benfica tem, porque eles não têm claques. Ou seja, eu vou-vos dizer uma coisa, os Super Dragões são muito mais que 3 pessoas e o Porto é mais que os Super Dragões, por isso nós não podemos responsabilizar os Super Dragões por a atitude de 3 pessoas, nem responsabilizar o Futebol do Porto pelas atitudes que os Super Dragões têm, em certa medida. Em outras coisas até poderemos, mas neste caso não. Ou seja, exemplos destes de ameaças de adeptos ligados aos clubes temos para todos os gostos e feitios. Estava à espera, e para já também ninguém vai acreditar, que apenas 3 adeptos conseguem coagir árbitros. Então os árbitros estão habituados diariamente a este tipo de situações. Eu aqui sou ameaçado por apenas dar a minha opinião. Um árbitro, quando entra dentro de um estádio onde estão milhares de pessoas, são confrontados com esse tipo de situação. Eles são insultados por milhares de pessoas e são de certa maneira ameaçados por esses milhares de pessoas, e isso nunca impediu os árbitros de fazer o trabalho deles. Ou seja, nós não vamos acreditar que apenas 3 pessoas têm influência em árbitros. Isto é muito redutor. Como é redutor o facto de isto conseguir fazer com que o Porto seja beneficiado nas arbitragens. E ainda para mais, um facto que, segundo eles, ocorreu ano passado.
E como nós sabemos, o ano passado foi o ano em que o Futebol Clube do Porto foi muito beneficiado pelas arbitragens. Eu ia-vos deixar, juntamente com a minha opinião, um vídeo dos penaltis que ficaram por marcar para o Futebol Clube do Porto. Isto não é apenas uma opinião dos portistas, como é uma opinião generalizada dos adeptos de futebol. Eu ouvi muitos benfiquistas, muitos sportinguistas, muitos amantes do futebol dizer que de facto ficaram alguns penaltis, bastantes penaltis, por assinalar ao Futebol Clube do Porto. Mesmo assim, eu na descrição vou-vos deixar o link, que como eu vos disse, infelizmente não posso passar aqui as imagens, senão vou ser censurado, com alguns desses penaltis ficaram por marcar. Por isso, sem dúvida, que esses 3 adeptos fizeram um excelente trabalho o ano passado. Eles falaram de outro tipo de ameaças, todas para que fique registado, todo o tipo de ameaças são censuráveis. Eu censuro todo o tipo de ameaças. Mas nós não conseguimos controlar toda a gente. Censuro e sou contra. Acho que o futebol não pode viver num tipo de ambiente em que as pessoas se sintam coagidas e ameaçadas. Mas também não podemos ser românticos ao ponto de dizer que isso não existe em todos os meandros da sociedade, em qual o futebol português não é exceção. E depois também temos ali um ex-árbitro que é comentador residente da BTV, é imparcial, muito imparcial, que se chama António Rola, que diz que na altura dele, nos anos 80 e 90, para quem não sabe qual foi a altura dele, que o ameaçaram, que incendiavam-lhe a loja se certo clube não ganhasse. Isto chega a ser cómico, porque nunca lhe incendiaram a loja. Que ele disse que foi ameaçado que lhe incendiavam a loja se certo clube não ganhasse. E como a loja nunca foi incendiada, ou seja, ou das duas uma, ou as ameaças nunca existiram, ou o senhor admitiu ali em direto ser corrompido. É corrupto, admitiu em direto. Uma das duas tem que ser. E eu não deixo de achar isto tudo muito cómico. E depois também temos, eles chegaram, a única prova, isto é grave, a única prova que eles arranjaram como de facto o Porto manda na arbitragem é este post do Facebook de um adepto ligado ao Futebol Clube do Porto. Ou seja, eles andaram a vasculhar as páginas de Facebook das pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto, e há aqui um jovem, que eu não vou citar o seu nome por respeito e peço já desculpa por ter aqui a imagem dele, mas isto foi difundido na BTV e eu de certa forma estou a censurar o que a BTV andou a vasculhar os adeptos do Futebol Clube do Porto para arranjar uma prova. Ou seja, a prova que eles têm como o Futebol Clube do Porto manda na arbitragem é aqui um jovem dizer, ligado ao Futebol Clube do Porto, dizer outras coisas que eu não vou reproduzir, diz assim: quem manda nos árbitros somos nós. Está aqui a prova cabal, como quem manda nos árbitros é o Futebol Clube do Porto. A página de Facebook do adepto do Futebol Clube do Porto é sem dúvida o morango no topo do bolo, e é a prova das provas como o Futebol Clube do Porto manda na arbitragem. Isto é tudo muito, muito cómico, mas isto continua, amigos. Isto aqui foi 1h30 de coisas estranhas a passar-se. Eles dizem que o Porto admitiu ter tido um clube corrupto, porque foi na justiça desportiva, foi condenado com 6 pontos na altura e não recorreu. E segundo eles, quem cala consente. Isto é cómico porquê? Porque nós nestes últimos 2 meses, mais ou menos, temos visto tudo menos o Benfica a falar sobre e-mails. E segundo eles, quem cala consente. Então imagina, eles estiveram calados, não falaram nada sobre os e-mails. E agora vêm dizer que quem cala consente. Ou seja, eu não sei que tipo de comunicação isto é. Se estão a falar da verdade, se não sei, eu sinceramente fico perdido no meio disto tudo, não sei o que eles querem dizer. Depois também falaram, imagina, meteram o Pinto da Costa no início desta pirâmide e falaram de um caso, eles falaram de um caso muito grave, que foi o caso Fênix, em que uma empresa de segurança privada andou a prestar serviços ao Pinto da Costa sem alvará. Ou seja, uma empresa de segurança privada foi julgada
e foi considerado inocente. Para já eles nem acreditam na justiça portuguesa, o que é grave. E disto tudo não era o Pinto Costa que estava em julgamento, era a empresa que prestou um serviço ao Pinto Costa de segurança privada que não, supostamente, poderia não ter alvará para o fazer, mas foi provado que afinal os serviços que ele prestou poderia o fazer. E nós não estamos a falar de serviços, nós estamos a falar de assaltos à mão armada, nós não estamos a falar de um serviço de segurança, de proteção do Pinto Costa. Ninguém está a falar que eles foram fazer qualquer coisa a mando de ninguém. Era apenas um serviço. Nós não estamos a falar de assaltos nem desse tipo de coisas. É que de vez em quando as pessoas mais desatentas podem pensar que havia ali alguma coisa menos lícita, que não era o caso. Vamos então. Descendo a pirâmide, eles também falaram do Luís Gonçalves e falaram do quê sobre o Luís Gonçalves? Como todos nós sabemos, à 29ª jornada, Luís Gonçalves, que faz parte da estrutura do Futebol Clube do Porto e também é delegado aos jogos, por isso tem o direito a sentar-se no banco do Futebol Clube do Porto, na altura, no calor e na chama, na emoção por qual ele foi castigado por 30 jogos, disse ao árbitro Tiago Antunes a seguinte frase: vais ter uma carreira curta. Isto à 29ª jornada. Como todos nós sabemos, Tiago Antunes, felizmente ou infelizmente, para mim é felizmente porque é um sinal que os incompetentes afinal têm recuperações, ou seja, ele desceu de categoria. Este árbitro desceu de categoria pelas más arbitragens que tinha vindo a fazer até à 29ª jornada. E eles querem nos fazer acreditar que foi à 29ª jornada, quando faltavam 5 jornadas para o fim do campeonato, eles querem nos fazer acreditar que o Tiago Antunes, o árbitro Tiago Antunes, desceu por causa das palavras que o Luís Gonçalves disse. Ou seja, este árbitro teve 29 jornadas a fazer más arbitragens, a ser classificado, porque os árbitros descem segundo uma classificação, não é porque alguém lhes apetece. Há uma classificação atrás. E durante 29 jornadas ele foi classificado e depois foi classificado durante mais 4 jornadas. Ou seja, eles querem nos fazer acreditar que é por causa das 4 jornadas a seguir que este senhor desceu de categoria. Por favor, não brinquem connosco. E sabendo que o Tiago Antunes pediu revisão da nota. Tem o total direito de o fazer. E pediu a revisão da nota e a nota ainda foi revista em alta. Ou seja, mesmo a nota sendo revista em alta, o Tiago Antunes desceu de categoria. E eu não creio que esteja nada a ver, para já, e mais uma vez é censurável alguém dizer isto a outra pessoa, mas no fervor da competição, todos nós que já competimos em alguma coisa, seja futebol, até seja dominó, sabemos que de vez em quando dizemos coisas nas quais nos arrependemos. E seguramente não foi por causa das 4 jornadas a seguir que o Sr. Tiago Antunes desceu. Eles também falam a seguir do Joaquim Pinheiro. Porquê que eles falam do Joaquim Pinheiro? Isto, mais uma vez, é incrível. Eles falam do Joaquim Pinheiro, que é delegado aos Jogos do Porto B, porque é familiar de Rui Pinheiro, peço desculpa, que é delegado da Liga de Clubes. E parece ser um crime o Porto ter familiares de delegados da Liga de Clubes. Ou seja, o Porto não pode ter familiares, é um crime. Você é familiar de alguém, trabalha numa empresa, é criminoso, porque o seu familiar trabalha noutro sítio. Isto é incrível, mais uma vez, sem qualquer tipo de provas que pudesse indiciar tratamentos diferenciados entre clubes, apenas porque é familiar. Mais uma vez, sem palavras. Depois também falaram de António Perdigão, que vem a seguir, que é ex-fiscal de linha. É um ex-fiscal de linha, ou para quem preferir, um árbitro assistente. E não diz mais nada, apenas disseram que ele era ex-fiscal de linha ou assistente. Deve ser um crime. Falam de Alexandre Morgado a seguir, que é ex-presidente da Associação de Futebol do Porto e demitiu, segundo eles, por um escândalo numa nomeação de jogo para o Canelas. Sinceramente, desconheço esse escândalo. E mais uma vez, eu acho que se enganaram de clube. Estávamos a falar do Futebol Clube do Porto, não estávamos a falar do Canelas. E eu não sei o que é a 4ª divisão ou a 5ª divisão de Portugal
tem a ver com o Futebol Clube do Porto. Isto, eles a tentarem colar de todas as maneiras e feitios de pessoas ao Futebol Clube do Porto para provarem factos que de facto o Benfica gostava que fosse verdade, mas que não são. É o que nós estamos a assistir. Depois falam sobre a Associação de Futebol do Porto e falam que o vice-presidente do Conselho do Porto é o Carlos Carvalho, e falam também do Sérgio Pereira, e dizem que eles condicionam árbitros, dizem que eles, amando do Porto, condicionam árbitros, não dizem como, não dizem porquê, não mostram provas, apenas dizem que condicionam árbitros. Mais uma vez, falar do que nos desconhece, ao falar sem provas, é um pouco feio, digo eu. Depois eles voltaram e falaram também da Associação de Futebol de Braga, em que o vice-presidente do Conselho da Associação de Braga é Monteiro Silva, como sabemos ou passamos a saber. E ele diz o quê? Ele mais uma vez, isto não deixa de ser cómico. Ele diz que Monteiro Silva é colega de Luís Gonçalves. E diz assim, disse que eles de vez em quando almoçam juntos. E que isto pode indiciar qualquer coisa. Que apesar de não ser um crime de almoçarem juntos, isto pode indiciar qualquer coisa. Ou seja, as pessoas já não podem ter colegas no mundo do futebol. Se formos dois jogadores de futebol, não podemos almoçar juntos. Se formos dois dirigentes de clubes diferentes, não podemos almoçar juntos. Se formos um dirigente de um clube e um dirigente de uma associação, não podemos almoçar juntos, segundo o Benfica. E isto é cómico porquê? Porque eles andaram a oferecer vouchers. Os meninos andaram a oferecer vouchers. E não foi só a uma pessoa. Eles queriam jantar com os árbitros e com os delegados aos jogos e com os fiscais de liga e com os quartos. Eles queriam almoçar com toda a gente, e segundo eles pode indiciar qualquer coisa. Até eles andaram a oferecer vouchers para os delegados e os árbitros irem jantar e almoçar no mesmo sítio onde elementos da direção ligada ao clube deles ia, e agora andam a criticar porque alguém almoça com um colega. Isto é tudo muito cómico. Mas isto tudo para quê? Não se deixem enganar que isto tem tudo um objetivo. Isto é atacar o nome a seguir que nós vemos nesta pirâmide, que é Luís Ferreira. Luís Ferreira, que foi o árbitro do Boa Vista Benfica, onde realmente o árbitro cometeu 2 erros. E como o árbitro Luís Ferreira é da Associação de Futebol de Braga, eles querem colar o Monteiro da Silva, que é o vice-presidente do Conselho da Associação de Braga, ao Luís Ferreira, dizendo que o Monteiro da Silva é o padrinho destes 2 árbitros que estamos a ver aqui, Luís Ferreira e Vítor Ferreira. Isto tem tudo um porquê, mas mais uma vez, sem qualquer tipo de provas. Nós aqui não temos ninguém com SMS do presidente da Liga de Clubes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, peço desculpa, na altura que era da Liga de Clubes. Nós não temos ninguém a receber informação privilegiada de um vogal da Federação Portuguesa de Futebol. Nós não temos ninguém a mandar-nos e-mails a perguntar porque que não são delegados aos jogos do campeonato principal, como andaram a perguntar ao Sr. Paulo Gonçalves, não confundam Luís Gonçalves com Paulo Gonçalves, que andaram a perguntar ao Paulo Gonçalves porque que também não nos ajudavam numa revisão de nota. E o pior de tudo é que essas pessoas respondiam-nos. O Paulo Gonçalves, que é assessor jurídico do Benfica, respondia a essas pessoas e tentava interceder por ela. O Sr. Pedro Guerra, que era um simples comentador da BTV, que depois, não sei porquê, passou a diretor de conteúdos da BTV, tinha acesso a SMS do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tinha acesso a informação confidencial da Federação Portuguesa de Futebol. Nós víamos meninos queridos, meninos que queriam ser queridos, e isto tudo documentado, com suposta documentação, não é? Não era porque havia factos que nós de facto queríamos que fossem verdade. Houve coisas que foram parar à mão. E para não falar que eles também falaram que o apito dourado apenas não foi condenado na justiça civil
porque as provas foram consideradas inaptas, ou seja, que não podiam ser. E qual é a estratégia do Benfica? É exatamente a mesma. Dizer que o Porto conseguiu as provas de maneira ilegal. Mas isto, para voltar ao apitourado, para não dizerem que eu fujo das questões, o apitourado não acabou por as escutas serem ilegais. O apitourado acabou porque as escutas apenas foram feitas ao Futebol Clube do Porto e ao Boa Vista. Porque quando as escutas começaram-se a alargar e ir para outros clubes, começou-se a ver coisas estranhas a passar-se. Começou-se a ver o Sr. Luís Filipe Vieira a escolher árbitros, não nos esquecemos, para a Taça de Portugal. Este árbitro, e se quiserem procurem na internet, que certeza vão encontrar. Este árbitro pode ser, este não, este também não, aquele pode ser, pode. E depois quando se apercebeu que se nós quiséssemos ser imparciais, todos faziam exatamente a mesma coisa, aí eu vou-vos dizer uma coisa, isto é uma opção pessoal. O Benfica ganhou campeonatos, ganhou os campeonatos bem, alguns, sim, bem. Normalmente o poder emana de dentro das 4 linhas. O poder conquista-se dentro das 4 linhas. E depois há certas pessoas que se colam ao poder porque acham que vão tirar benefícios. Há certos agentes ligados ao futebol que preferem estar do lado do poder e pelo simples não, em vez de errarem contra a equipa que tem o poder, erram a favor delas. Mas isto passa-se sempre. Se o problema disto tudo é que houve paladinos da transparência no futebol, em que andaram a denegrir a imagem de um clube durante décadas, porque ainda o faziam há pouco tempo. E agora vêm-se emaranhados na mesma situação. Isto é que é o cómico de tudo. É só por causa disso. E com isto vos deixo. Um bem-aja a todos. E espero não ter ferido suscetibilidades. Estou aqui apenas a dar uma opinião e apenas a analisar o que foi dito na BTV. Para quem não sou anti-nada, apenas gostei e gosto de me rir com certas coisas que vejo, porque tenho amigos de todos os clubes e sobretudo gosto de futebol e para que as pessoas saibam, quando se prevarica tem que se ter consequências e sobretudo quando queremos estar acima de todos. Uma continuação e um bem-aja a todos.